força da natureza e condição para que a vida exista, a água também é uma fonte inesgotável de inspiração. O FASA, Festival de Artes e Saberes das Águas, reúne manifestações artísticas e pensamentos inspirados neste elemento vital. Rios, mares, cachoeiras, lagos e nascentes que moldam a identidade cultural de seus territórios. A série Caminho das Águas integra o FASA Digital, plataforma que traz para o ambiente virtual a essência desse festival. Em cada episódio, você vive histórias e experiências das cidades visitadas pelo FASA, mostrando como a água inspira e molda as tradições culturais, artísticas e comunitárias de cada lugar. Aqui, paisagens aquáticas, identidade local e sustentabilidade se conectam, criando um diálogo vivo e harmonioso entre a natureza e a expressão cultural. Um refúgio nas alturas, onde o ar é fresco como o orvalho das manhãs e o silêncio conversa com o vento e as águas. Terra repleta de nascentes cristalinas que brotam como promessas de vida, alimentando rios que se estendem para muito além do horizonte. Esta é Campos do Jordão, cidade que une o verde profundo da Serra da Mantiqueira com as águas que percorrem seus vales e que nos conectam com o passado, o presente e o futuro. Lugar onde a preservação se traduz em esperança e as águas guardam não só a memória, mas a promessa de um amanhã possível. Aqui, onde a natureza é mestra, tivemos a oportunidade de conhecer Marina Baldin, uma guardiã das águas e educadora que desperta nos olhos das crianças e no coração dos adultos o senso de pertencimento e a responsabilidade por esse patrimônio natural. Gestora ambiental, educadora e apaixonada pela Mantiqueira, Marina não apenas estuda as águas, mas as vive intensamente. Como idealizadora do documentário A Mantiquir, o berço das águas jordanenses, e coordenadora do projeto Caminho das Águas para a Sustentabilidade, Marina conecta comunidades ao poder transformador da educação ambiental. Seu trabalho une ciência, arte e pertencimento, revelando que cada nascente carrega uma história que ultrapassa fronteiras. Aqui em Campos do Jordão, a gente tem diversas fontes, então tem uma relação muito forte com as águas e também uma relação muito forte com a cura, principalmente através das águas, Aqui no caso da fonte da Nossa Senhora das Graças, a gente tem vários agradecimentos relacionados a diversas curas, a diversas buscas que as pessoas alcançaram e vêm até hoje atrás dessas águas para conseguir milagres, pedidos. E a gente tem alguma lenda, alguma história que se relaciona com as fontes aqui de Campos do Jordão? A gente tem uma lenda muito interessante que são relacionadas às fontes de água mineral da Minalba, a fonte Marisa. E lá conta-se que antigamente um cara zombou porque eles falaram que viam a santa nessa bica d'água, nessa fonte da Minalba. E ele não acreditava. Aí um dia ele estava lá sozinho, andando com seu cavalo, e de repente a santa ela emergiu da fonte e aí ele começou a dar risada, a caçoar disso e diz que ele foi engolido pelas águas e nunca mais foi visto, ele e seu cavalo. Marina, em toda a cidade de Campos do Jordão a gente vê muitos córregos de água, muitos caminhos das águas, como a gente está vendo aqui. O que você poderia falar para a gente sobre esse caminho das águas? O caminho das águas aqui de Campos do Jordão é muito significante, Primeiro que Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil, Então a gente tem as águas que nascem aqui, a gente não recebe água de outras cidades, Então a gente tem as principais bacias nossas, que é a bacia do Sapucaí-Iguaçu e a bacia do Sapucaí-Mirim, Então esses dois rios principais, eles nascem aqui em Campos do Jordão, vão descer rumo a Minas Gerais, Na altura de Pouso Alegre, esses dois rios, eles se encontram e ali formam o rio Sapucaí. Esse rio Sapucaí, ele vai percorrer uns 250 quilômetros até Capitólio e desaguar no Rio Grande. A partir do Rio Grande, esse caminho das águas, eles vão contornar ali Minas Gerais e descer sentido Paraná. Essas águas elas vão desaguar no maior estuário do mundo, que é o estuário da Bacia do Prata, ali entre a Argentina e o Uruguai. Esse estuário, para você ter uma noção, ele tem 257 quilômetros de extensão, então ele é o maior do mundo, onde nossas águas percorrem aproximadamente uns 6.600 quilômetros até desaguar lá. Então, a nascente do Rio da Prata é aqui, em Campos do Jordão?
Nós temos uma das nascentes, sim. A gente tinha uma história que a nascente da Bacia do Prata mais alta era aqui em Campos, né? Na verdade, é uma das mais altas, né? Então a gente tem várias cidades que tem e uma das bem importantes é Campos do Jordão. E ela fica onde aqui? Olha, a gente tem a mais significativa que fica dentro do condomínio Umuarama, né? Ela chega quase a 2.000 metros de altitude. E tem esse marco histórico aí nessa nascente. Campos do Jordão não é apenas um refúgio de montanhas e trilhas encantadoras, mas também o berço de incontáveis nascentes que sustentam vidas e contam histórias de um ciclo que conecta montanhas à imensidão do Rio da Prata. É aqui, na obra social Santa Clara e sua nascente modelo, que Marta Marina Gomes desenvolve seu trabalho com as crianças da região, conectando-as ao ciclo hidrológico de forma prática e vivencial. É neste ambiente, cercado pela natureza preservada, que ela transforma o aprendizado em uma experiência enriquecedora e inesquecível, revelando a magia oculta das águas que brotam das entranhas dessa terra. A gente descobriu que dentro dessa área, pelo fato dela ser preservada, se encontram em torno de 3, 4 nascentes. Então a gente procurou a de mais fácil acesso para poder trazer as crianças aqui, porque é diferente o que a gente ensina em sala de aula e ter aqui na prática. Né? A gente consegue explicar para eles todo o ciclo hidrológico, né, na sala de aula, a importância da preservação das matas ciliares, e aqui eles conseguem ter um laboratório a céu aberto, onde eles conseguem observar a natureza e de fato ver de onde chega a água, de onde sai a água, porque é muito comum a gente perguntar de onde vem a água da sua casa, e muitas crianças não sabem responder para a gente, ou fala, tia, vem da torneira. É curioso quando a gente caminha aqui, parece que é um tapete, né? A terra é molinha, fofinha, mesmo antes da gente chegar, a grama ainda sendo da escola, é tudo... A terra tem alguma razão por isso? Sim, exatamente por conta disso. Se a gente for observar o ambiente onde a gente está, a gente vê que tem morro de um lado, morro do outro e faz esse encontro de bacias, né? O que facilita esse percurso da água, é onde ela brota, onde ela aflora, né, nesse olho d'água, que é onde a gente fala para as crianças. Então traz esse encharco, que em algum momento essa água ela aumenta de quantidade e forma, né, esses canais que abastecem os rios aqui da nossa cidade. E de alguma forma vai chegar na casa dessas crianças através da torneira, que é o caminho comum que eles conhecem. É surreal ver nos olhos deles, eles falam, nossa, eu estou enxergando uma nascente, eu estou vendo de onde vem a água, então ela brota da terra, tia. Então acho que oportunizar isso para eles é muito enriquecedor e é muito importante também. Das trilhas da Mantiqueira, seguimos para as trilhas da criação humana. Se as águas em Campos do Jordão inspiram a educação, elas também provocam aqui o nascimento das artes. E é nessa correnteza criativa que encontramos artistas cujos olhares transformam o invisível em cor e textura. Entre tintas e pincéis, Gabriela Sanksmo encontra na fluidez da água um mundo de formas e nuances. Na oficina de ilustração que conduz, Gabriela guia mãos e olhares para capturar a essência das águas, suas curvas, movimentos e reflexos. Artista visual e educadora, ela acredita no poder transformador da arte, tanto para revelar a beleza oculta das águas, quanto para despertar a consciência ambiental em cada traço. Gabriela nos mostra que, ao observarmos com atenção, as águas revelam muito mais do que aparentam. Elas inspiram, transformam e nos convidam a imaginar um mundo onde natureza e cultura se fundem. Bom, a água ela está presente no trabalho artístico em todos os aspectos, tanto na tinta, né, que é a composição da tinta, como, por exemplo, a técnica que você vai utilizar. A gente sempre utiliza a água para fazer uma técnica de aquarela, ou utiliza a água como um elemento de inspiração, ou até mesmo utiliza a água para limpeza dos pincéis. Então a água está sempre presente na realização de um trabalho artístico, independente do material que você usar, independente da técnica que você usar. Gabriela, tem algum trabalho ou trabalhos seus onde essa presença da água seja importante, que você poderia falar para a gente? Sim. Antes de mais nada, né, Campos do Jordão é conhecido como a Serra da Mantiqueira, né, que significa a montanha que chora. Então, grande parte dos meus trabalhos, eles são realizados inspirados na Serra da Mantiqueira.
né? Então eu tenho trabalhos que eu utilizo sim técnicas em que eu posso observar a forma da água, eu posso observar o reflexo da água. Normalmente a gente utiliza esses elementos sim para fazer um trabalho artístico, para trazer a textura também. Em Campos do Jordão, as águas também são as vozes da memória para o coletivo Inhã Ponhã, liderado por Neuza Lídia. Seu nome, que significa Caminho Luminoso, traz consigo histórias de luta, pertencimento e resistência cultural. Neuza e seu coletivo nos lembram que as águas, além de fonte de vida, também carregam saberes ancestrais, transmitidos de geração em geração, sendo testemunhas de uma história viva que pulsa em cada canto e em cada memória compartilhada. Então essa ancestralidade vocês têm minerado ela ao longo desse coletivo e da troca de experiências que vocês conseguem. Troca de experiências que a gente consegue, né? E lembrando, né? Já desde criança, quando eu tinha 5 anos, eu falei, vô, eu quero uma balança no Pinheiro. Aí o meu sonho era ter uma balança no Pinheiro, assim, para poder balançar lá longe. Eu ficava pensando, né? Dá para vir no meio do lago, assim. Eu falei assim, tanta árvore para fazer balança, deixa o Pinheiro quieto. Deixa ela tá. Não amola a árvore, ela está ocupada. Não amola o pinheiro, que ele está ocupado. Então, como que o pinheiro está ocupado? Eu queria assuntar por que o pinheiro estava ocupado. Eu queria saber o que ele estava fazendo, né? E aí foi quando ele começou a me explicar que aí o pinheiro é diferente, que o pinheiro está trabalhando, que ele está quieto, ele tem a função dele e não se fica muito próximo a ele, principalmente em tempos de vento, né? O que a sombra do pinheiro explica, o reflexo dele na água pela manhã. Então ele falava sempre, tem que acordar cedo para você ver as coisas, né? Do alto do morro, você vê, daí quando a água levanta da terra, sabe que a água dorme? A água está aqui, depois a gente faz o café, a fumacinha sobe, ela anda, voa e depois ela dorme. Todo dia a nuvem desce e dorme. Tem a nuvem cansada, é a que vem na serra, né? Daí ela vem vindo escorregando pela serra. Quando vem essa água, essa nuvem escorregadia na serra, aí eles já faziam um remédio pra gente. Porque quando vem a frente fria, e sempre tem virose. Então eles pegavam fruta, alguma coisa que as crianças gostavam, picava, põe um pouquinho de mel e deixava no sereno. Por cima da casa, né? Eu vou fora um pouquinho. Aí de manhã cedo incluía no café da manhã pra gente tomar. Então isso é um ritual quando via a nuvem cansada. E nuvem vem do quê? Água. Então há águas e águas. Há águas e águas. Você tem que prestar atenção na diferença dela, né? Então tem a nuvem cansada e tem a nuvem que dormiu. E ela desperta junto com o sol. E ela sai, levanta da terra e ela vai caminhando pelas montanhas. Onde ela passa nas montanhas, as plantas são diferentes. Ela vai e ela passa para um tempo em cima de todas as araucárias. Ela vem ali como se ela estivesse conversando. Ela chega, passa ali por cima, como se fosse abençoando as araucárias e sai e vai seguindo o seu caminho. Então a nuvem tem o caminho das águas também. A água é sagrada. Onde a água bate, nada mais igual. Se a água encontra com uma sujeira, ela limpa. Se ela ficar parada, estraga. Ela tem que estar em movimento. Então você vai tomar um pé, movimenta ele. Tira essa barra de água, ela sacudir você também. A água é vida. Assim, encerramos mais um episódio de Caminho das Águas. Para saber mais sobre os conteúdos digitais do FASA e acompanhar estas e outras iniciativas do festival, inscreva-se em nosso canal e visite nossas redes sociais através do site fasa.arte.br. FASA, onde cultura e pensamentos fluem, conectando você com esse elemento vital que nos inspira e nos faz viver. Desse pobre que